Bom dia a todos. Bom dia, senhores e senhoras deputados, senhores deputados e senhoras deputadas, deputada Élica, deputada Dani, deputado Luiz Paulo, deputada Sara Pôncio. Bom dia a todos os servidores desta casa, todos que nos acompanham também na TV Alerj. E, sob a proteção de Deus, havendo número regimental, declaro aberta a nossa reunião de Comissão de Constituição e Justiça do dia de hoje. A pedido do nosso presidente Rodrigo Amorim, que nesse momento está em reunião com o nosso presidente Delaroli, ele disse que vai precisar se atrasar um pouco, então pediu para que nós iniciássemos os trabalhos, mas pediu que nós fizéssemos uma inversão de pauta, porque ele gostaria também de tratar o item 1. Então, acatando o pedido do deputado Rodrigo Amorim, vou iniciar os trabalhos pelo item 2 da pauta. Na preliminar, senhor presidente, com pois sua não, licença, eu vou pedir vista do item 1. Perfeito. Porque só agora recebi o parecer sobre mais de 100 emendas, do qual pelo menos 25% são de minha autoria, e eu preciso reanalisar o parecer. Já estou só comunicando a Vossa Excelência. Perfeito, deputado. Não, mas vou guardar. Então, iniciamos no item 2, aguardando, então, o deputado Rodrigo Amorim, que quer fazer também uma fala, já, evidentemente, acatada a solicitação do deputado Luiz Paulo para o pedido de vistas, mas eu vou esperar para que o deputado também faça a sua fala. Item 2, sob minha relatoria, emendas ao projeto de lei número 1576 de 2023, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que estabelece a gratuidade da taxa de inscrição nos concursos públicos realizados no âmbito do Estado do Rio de Janeiro para responsáveis legais da pessoa com deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. O meu parecer é favorável às emendas número 1 e 2. Em discussão. Para discutir, senhor presidente. Deputado Luiz Paulo. O relator é Vossa Excelência. Eu queria sugerir a Vossa Excelência, se na emenda modificativa número 2, que é a ementa, o senhor poderia fazer uma subemenda, em vez de estabelece, dispõe sobre a. Porque aí, já na ementa, abriu uma discussão de inconstitucionalidade, a gente bota o dispõe, lá dentro está o primeiro, o senhor está dizendo que concederá, entendeu? E aí, se o senhor quiser ser mais ameno, não, o senhor poderá também no primeiro poderá conceder. É que esse é um tema sempre polêmico de como o executivo vai reagir. Já agradecendo a emenda, então, acatada a sugestão do deputado Luiz Paulo. Papel. Mais alguém que queira discutir? Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 3, emendas ao projeto de lei número 2.940 de 2017, de autoria do deputado Dr. Julianelli, que torna obrigatório o teste de Zika nos doadores de sangue na forma que menciona. Para aparecer, deputada Élica Takimoto. Favorável às emendas. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 4 da pauta, sob relatoria do deputado Rodrigo Amorim, projeto de lei número 957 de 23, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que altera a lei estadual número 2.217, de 18 de janeiro de 1994, que dispõe sobre o patrimônio público estadual e dá outras providências, na forma que menciona. O parecer do deputado Rodrigo Amorim é pela legalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 5, projeto de lei número 3.923 de 24, de autoria da deputada Verônica Lima, que declara como patrimônio histórico, cultural e imaterial do Estado do Rio de Janeiro o Centro Técnico Audiovisual CTAV. O parecer é pela juridicidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 6, projeto de lei número 5.475 de 2025, de autoria do deputado Fred Pacheco, que declara de utilidade pública a Associação Instituto Sonhos São para se Viver.
O parecer é pela juridicidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Presidente, Pois não? só uma observação, que o projeto de lei pretende reconhecer o nome do Instituto Sonhos, com S. É sonhos. Tem razão. Obrigado, deputada. Só para Érica. fazer essa Tem que correção. fazer essa alteração, sim. Tá? É um erro de digitação aqui. Acabei de... Sonhos são para se viver. Perfeito. Então, só para corrigir a emenda, vamos incluir uma emenda, a alteração aqui da correção da emenda. Só para ver se foi só em... Tá. Então, parecer, novo parecer, eu vou me declarar aqui... sou autor, não posso. Então, Élica, por favor, designada nova relatora, para poder fazer a emenda. Tá, Então, ok. novo parecer pela juridicidade com emenda. Ok. Com emendas, porque tem que corrigir a emenda. Emenda. Não, no parágrafo primeiro está certo. Tá certo? Para. Instituto Sonhos. Estou lendo aqui, ó. É Instituto dos Sonhos. Está no artigo 1º, pô. Não, sim. Então, O artigo 1º mas... Só a emenda, porque o primeiro está certo. Só na emenda. É porque não... Olha só. Olha só. Olha só. O Fred. Fred, tem razão. Eu estou na dúvida agora. Não, tem razão. Está errado nos dois, tem alguma coisa errada. Está errado os dois, porque, olha só, fica considerado de utilidade pública o Instituto Sonhos são para se viver, no Isso, singular, cujo nome fantasia é Instituto dos Sonhos. Então, o nome fantasia é com S. O Instituto é sonho. Quer dizer, eu não sei se dá para corrigir o sonho, porque eu não sei se o nome original é esse mesmo. Porque aí a gente vai corrigir o nome original. Eu vou fazer o seguinte, eu vou retirar de pauta. Eu vou retirar... eu ainda vou pedir vista, na verdade, porque está a relatoria do Amorim. Eu preciso conferir, para que a gente não tenha problema. Depois, aí a gente faz uma correção e me parece, eu estou me lembrando agora, que é sonhos, mas... Tem situações que, em algum momento, não era sonho mesmo. Sonho são para se viver. Aí a gente vai cometer aqui uma alteração e depois não vai... pode cometer um erro aqui. Né? Deixa eu ver o físico, então. Você tem como conferir. Muda o rótulo do Instituto. Né? Não, peraí. Não, acabei de checar no físico. É sonhos para se viver. Então... Designada relatora, nova relatora, deputada Élica, o novo parecer pela juridicidade com emendas para alterar a emenda e também o artigo 1º. Sonhos são para se viver. Em votação, senhores que aprovam o novo parecer, permaneçam como estão. Aprovado. Realizamos um sonho. Um sonho. Muitos sonhos. É isso aí, muito bem. Muito obrigado, agradeço a todos pela... E a Élica está substituindo muito bem também o olhar... sagaz da deputada Célia, né? Célia que tinha a fama de ter um olhar muito atento, deputada Élica também. Obrigada. Dispensa comentários. Muito bom. Item 7, projeto de lei número 4.889/2025, de autoria do deputado Chico Machado, que altera o anexo da lei número 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado o Dia Estadual de Conscientização sobre Distrofia Muscular de Duchenne, DMD, a ser comemorado anualmente no dia 10 de março. O parecer é pela juridicidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Sob minha relatoria, o item 8, projeto de lei número 5.296 de 22, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que veda a utilização de linguagem neutra de gênero não binário ou similares, em certidões de nascimento ou quaisquer documentos oficiais de identificação expedidos no Estado do Rio de Janeiro. O parecer é pela constitucionalidade. Em discussão. Para discutir. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente,
eu sou antigo. Então, eu estou sempre preferindo a língua portuguesa mais castiça, como aprendi nas escolas. Mas os tempos modernos levam a diversas outras questões. No plenário, quando senta uma das deputadas para presidir, eu chamo de presidente. Tem outros que chamam de presidenta. Se você for para o Google, ambas estão corretas. Mas a questão aqui, que a linguagem binária, ela ainda, no meu entendimento, careceria de um reconhecimento formal. Mas, no meu entendimento, nós não temos competência para dizer como é que vai ser uma certidão de nascimento. Isso não é competência do parlamento, o que vai ter escrito ou não vai ter escrito. Por quê? Por duas questões. Certidão de nascimento, ela tem uma forma nacional de ser, né, dos campos que são preenchidos. Então, de um, seria o Congresso Nacional. E de dois, se tivesse questões locais, quem emite as certidões de nascimento são os cartórios, que são subordinados ao Tribunal de Justiça. Então, teria o famoso vício de iniciativa. Então, eu considero o projeto, sob o ponto de vista da forma, não estou discutindo o mérito, inconstitucional. Luiz Paulo, eu vou fazer o seguinte. Eu, como relator, eu vou solicitar a retirada desse projeto de pauta. Eu quero fazer uma análise mais apurada dessa questão que o senhor levantou, que Vossa Excelência levantou, para depois devolvê-la na próxima sessão. Perfeitamente. Eu pediria à sua assessoria que anotasse o artigo 22, inciso 25, da nossa Constituição Federal de 88. E a Lei Federal 6.015 de 73. Obrigado. Item 9 da pauta. Projeto de lei número 5.438 de 25, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que altera a lei estadual número 9.425, de 29 de setembro de 21, que dispõe sobre o laudo médico que atesta deficiências irreversíveis ou transtorno do espectro autista, TEA, NR, redação dada pela Lei 10.186 de 23. O parecer é pela constitucionalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 10, o projeto de lei número 6.387 de 25, de autoria da deputada Índia Melau, que altera a lei número 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia de Conscientização sobre Experiências Adversas da Infância. O parecer é pela juridicidade. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 11 da pauta, os projetos com os pareceres pela constitucionalidade, com emenda, legalidade com emenda e juridicidade com emenda. Projeto de lei número 7.218 de 2026, de autoria do deputado Munir Neto, que institui no âmbito do Estado do Rio de Janeiro o Programa Estadual de Monitoramento Eletrônico de Proteção Eletrônica de Vítimas de Violência Doméstica e Familiar e dá outras providências. O parecer do deputado Rodrigo Amorim pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Em discussão. Para discutir isso. Deputado Luiz Paulo, depois deputada Élica Takimoto. Não, ao contrário. Deputada Élica Takimoto. Depois deputado Luiz Paulo. Depois deputado Luiz Paulo, mas antes só saudar a presença do deputado Alexandre Knoploch. Bom dia. Deputada Élica. Presidente, há na casa a Lei 9245 de 2021,
que, abre aspas, dispõe sobre monitoramento eletrônico do agressor por violência doméstica e familiar contra a mulher no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências, inclusive de autoria do deputado Valdec Carneiro. O ponto aqui que o projeto de lei do deputado Munir Neto, ele fala sobre o monitoramento eletrônico da vítima e do agressor. A lei, né, de autoria, a lei que foi citada, fala só em agressor. Então, eu creio que ou, né, o projeto vem para modificar a lei, inserindo a palavra vítima, ou então, por conta da lei existente, ele cai em prejudicabilidade. Mas eu acho que dá para fazer essa alteração inserindo a vítima e agressor. Era essa a observação que eu gostaria de fazer. Posso ir, presidente? Por favor, deputado. Eu achei pertinente a observação da deputada Élica Takimoto, mas eu queria aqui acrescentar, no sentido também de que o projeto fique em pé, porque é um bom projeto, que ele tenha total constitucionalidade, no sentido de afastar a invasão de competência da União, artigo 22, inciso 1º da CF, que nós não estamos, para deixar claro, que nós não estamos criando medida penal, não estamos alterando medida protetiva, apenas executando administrativamente. Então, eu proporia mais 3 emendas ao artigo 3º, ao parágrafo 3º do artigo 3º e uma modificativa ao artigo 4º. Então, podia juntar essa minha proposta com a da deputada para incluir vítima e agressor. Modificando a lei, né? E a gente sugeria essas emendas e subemendas com pedido de vista, ou, se o senhor assim o desejar, as assessorias nossas sentam com a sua assessoria e já acrescenta esses emendas, como o senhor quiser. Eu acato, acho que é possível que as assessorias já se conversem para definir e já dar sequência e incluir as sugestões feitas por Vossa Excelência e a deputada Élica. Da minha parte, total concordância. Nesse caso, posso designar a Vossa Excelência como novo relator para poder, então, complementar as emendas e já efetuando, já carimbando o novo parecer. Ok. Perfeito? Então, mantém a constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo, efetuando as alterações sugeridas pelo deputado Luiz Paulo e a deputada Élica Takimoto. Mais alguém que queira discutir? Encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 12 da pauta, sob minha relatoria, o projeto de lei número 4.748, de 25, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que dispõe sobre o acesso prioritário de famílias que possuam pessoa com transtorno do espectro autista, TEA e demais deficiências, no acesso aos benefícios sociais abrangentes sobre serviços públicos e programas sociais de atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade social no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O parecer é pela constitucionalidade com emendas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 13 da pauta, projeto de lei número 2015 de 2023, de autoria do deputado Guilherme Delaroli, que altera a lei número 4.510 de 2005, que dispõe sobre a isenção de pagamento de tarifas nos serviços de transporte intermunicipal de passageiros por ônibus do Estado do Rio de Janeiro para alunos do ensino fundamental e médio da rede pública estadual de ensino, para pessoas portadoras de deficiência e portadoras de doença crônica de natureza física ou mental
que exijam um tratamento continuado e cuja interrupção no tratamento possa acarretar risco de vida e dar outras providências. O meu parecer é pela juridicidade com emenda. Em discussão. Para discutir, senhor presidente. Deputado Luiz Paulo. Só, Depois, deputada Élica, por favor, primeiro. Sempre. só uma questão de ajuste na redação, porque fala o artigo 1º, né, o Vale Social para portadores de doenças crônicas. Tem que fazer alteração. Pessoas com doenças crônicas. Você já olhou aqui agora. Esse ajuste. Vamos acatar essa alteração. Isso é inadmissível passar um negócio desse aqui comigo. Deputado Luiz Paulo. Por favor. Senhor presidente. O relator, que foi Vossa Excelência, fez juridicidade com emenda e escreveu na emenda o artigo 1A da Lei 4.510, de 13 de janeiro de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1A. Não tem esse... Virou uma bolinha aqui, mas é um A que o senhor quer dizer. Tá o certo. Vale Social para os portadores de doenças crônicas deverão ser concedidos no prazo máximo de 30 dias. A Lei 71.23 de 2015, ela diz que o Vale Social para os portadores de doenças crônicas deverão ser concedidas num prazo máximo de 90 dias. Então, qual é o meu receio? Uma contradição e ser impossível cumprir o prazo de 30, porque, querendo ou não, a 71.23 alterou o que o senhor está alterando. Ou o senhor mexe nessa aqui também, ou deixa os 90 e não 30. A 4.510, de 2005, ela foi alterada pela 7.123 de 2015. E o prazo lá está 90 dias. A 7.123, ela era de 90. Na verdade, a gente está realmente reduzindo o prazo para 30. Voltando o prazo, né, para 30 dias. Sim, querido, mas olha só. Quem fez essa lei, e ela está de 15 para 26, são 11 anos. Está se trabalhando com 90 dias. O meu receio, só estou discutindo, é que o senhor reduzir para 30, fica um prazo que formalmente não se consiga cumprir. Eu vou acompanhar o seu voto. Tá bem? Mas eu tenho que só fazer a alerta. Eu vou manter a proposição do autor, né, entendendo e acho que a sua discussão faz sentido e cabe uma atenção. Vai apertar mais para quem, de fato, precisa prestar o serviço. Né? Mas, mantendo, então, o voto, né, não havendo mais quem queira discutir, podemos ir para a votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. O item 14 é o projeto de lei número 884, de 2019, de autoria do deputado Carlos Macedo e Márcio Pacheco, que dispõe sobre as lojas de materiais de construção e acabamentos com mais de 400 metros quadrados, para que disponibilizem uma seção reservada exclusivamente para exposição e venda de materiais de acabamentos destinados a pessoas com deficiência e pessoa idosa, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O parecer do deputado Rodrigo Amorim pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Em discussão. Não, ele não deu perda de objeto, não? É meu parecer, desculpe. É meu parecer, eu olhei aqui. Pois é. Eu daria perda de objeto, porque isso é um parecer em família. Claro que eu não quero falar em nepotismo. Não, parecer em não família. Não seria.
Não havendo mais quem queira discutir em votação, os senhores que Presidente, aprovam... eu queria... Deputada Élica, por favor. Uma questão que eu estou colocando. Eu sim, sou super a favor, né, do projeto. Você sabe que a gente está acompanhando, está legislando sobre pessoas com deficiência, pessoas idosas, que muito me sensibiliza. Mas traga aqui para a gente discutir de fato. Porque tem um artigo 170 da Constituição Federal que trata do princípio da livre iniciativa, ordem econômica do direito privado. Então, pelo que eu estou entendendo, o projeto de lei, ele está legislando sobre uma seção reservada para exposição e venda de materiais e equipamentos em lojas de material de construção. Até coloca metragem e tudo mais, mas está legislando sobre uma loja, uma instituição privada. E colocando o caráter de obrigatoriedade. Então, a minha dúvida é essa, se eu entendo, isso está correto. Há uma questão, a gente se pautou numa jurisprudência do STF, que, em tese, ela admite a constitucionalidade de leis estaduais que imponham deveres proporcionais a estabelecimentos também privados, principalmente quando se refere à acessibilidade, proteção de consumidores vulneráveis. Então, isso é possível, é uma determinação, inclusive, do STF. Nessa linha, no tema 1286 da repercussão geral, a tese ela é de que é constitucional a lei estadual e que se impõe essa adaptação. Então, por isso, nessa tese que nós validamos o parecer. Deputado Alexandre Knoploch. Se lembrar que eu estou vendo aqui, está falando de transporte intermunicipal, que é uma concessão do Estado, né? Não é isso, não. É o não. item 14. Então, é o 14. agradecer aqui meu amigo que me deu errado. Tá certo, presidente, de retiro aqui. É o item 14. Então, nesse sentido que nós mantemos a posição por conta dessa jurisprudência do STF. Ok, presidente. Então, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. A pedido do autor, também vou autorizar a inversão de pauta, aguardando o deputado presidente Rodrigo Amorim chegar à nossa reunião. Então, chamando os trabalhos à ordem, vou ao item 16 da pauta, pulando o item 15, a pedido do autor. Até porque eu tenho divergência. Por isso mesmo, então é melhor aguardar o autor para estar presente para discutir com o nosso professor. Então, vamos aguardar a pedido do autor. Item 16 da pauta. Projeto de lei número 4.978, de 25, de autoria da deputada Lilian Bering, que dispõe sobre a obrigatoriedade de infraestrutura de atendimento de urgência em pontos turísticos de grande circulação de pessoas no Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Houve um retorno de pedido de vistas na 15ª reunião ordinária pelo deputado Rodrigo Amorim, sem alteração de voto. Então, o parecer pela constitucionalidade com emendas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 17 da pauta, o projeto de lei número 6.590, de 2025, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que altera a lei número 5.645, de 6 de janeiro de 2010, que consolida a legislação relativa às datas comemorativas no Estado do Rio de Janeiro, para incluir no calendário oficial o Dia Estadual do Mestre de Jiu-Jitsu. O parecer... Também houve um retorno de pedido de vistas na 5ª reunião pela deputada Sara Pôncio, sem alteração de voto. O parecer é pela juridicidade com emenda. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Presidente, peço licença, eu vou ter que sair agora por motivo de força maior. Perfeito. Tá? Concedida a Se deputada der, eu Érica, volto, sem mas eu não sei problema. se eu consigo voltar. Obrigada. Ok. Queria só aqui destacar, pela discussão da semana passada, que, consoante o parecer aprovado,
desembargadora Sara Pôncio tinha toda a razão. É mestre de jiu-jitsu. Perfeitíssimo. Muito bem, aproveitando para saudar o meu querido amigo, deputado Marcelo Dino, obrigado pela presença. Bom dia, presidente. Conosco. Sobre a relatoria da nossa deputada desembargadora Sara Pôncio, item 18, projeto de lei número 4.916, de 2025, de autoria do deputado Alexandre Knoploch, que altera a lei número 6.036, de 9 de setembro de 2011, que consolida as leis que dispõem sobre nomes dados às vias, próprios e logradouros públicos no Estado do Rio de Janeiro, incluindo no seu artigo 1º o inciso... Agora me... 49, é isso? 49, e dá outras providências. 54, é minha aula de matemática na época, já estou perdido aqui. E dá outras providências. Parecer, deputada Sara. Juridicidade com emendas. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Presidente, Deputado só Alexandre. declaração de voto, por favor. Declaração de voto, por favor, deputado. Não, rapidamente, só agradecer a todos, dizer que é uma, pelo menos a mim, né? É uma alegria grande a gente estar avançando num projeto para homenagear esse, talvez o maior comunicador da história da TV brasileira, nosso querido Silvio Santos, Senor Abravanel. E acho que a gente precisa, Aqui está mais uma vez, rememorar, melhor dizendo, todos aqueles que prestam esse serviço ímpar da comunicação e também da TV brasileira. Tem outros projetos meus aí que visa, nesse sentido, também trazer à memória alguns, né? A gente tem tantas estradas, tantas fazer uma soma em romano. Estações de trem, de metrô, que poderíamos utilizar esse expediente e às vezes a gente acaba deixando. Na última, se não me engano, a gente tem lá da Quintino, que a gente está botando a estação Galinho de Quintino, Zico, né? Acho que é uma oportunidade de a gente poder também, de alguma forma, homenagear essas pessoas que tanto fizeram aí pelo Brasil e pelo Rio de Janeiro. Obrigado, deputado Alexandre Knoploch. Então, vamos ao item 19. Já votamos o item 18, agora vamos ao 19, o projeto de lei número 5.217 de 2025, de autoria da deputada Dani Balbi, que institui o Dia da Palhaçaria Negra, a ser celebrado anualmente no dia 11 de junho no Estado do Rio de Janeiro. Para aparecer, a deputada Sara Pôncio. Juridicidade com emendas. Em discussão? Presidente, pela minha ignorância, se o senhor puder me explicar o que é a palhaçaria negra? Eu confesso também que não deve sair alguma coisa de fato relacionada, pelo que eu estou entendendo, Deputado Luiz Paulo, acho que algo relacionado a palhaços. Né? Não, eu entendo diferente, Vossa Excelência. Palhaço negro. Palhaço negro, deve ser. Eu entendo que palhaçaria se diz a arte de você trançar diversos tipos de material para ser fundo de cadeira, etc, etc. Essa arte, para mim, é palhaçaria. Mas eu não tenho certeza, não estou lendo nada. Então, mas na justificativa diz que é o... Não, é palhaços mesmo. Tá aqui, palhaço. O Dia da Palhaçaria Negra, vou ler aqui um trecho da justificativa. Se diz... Propõe a valorização da identificação da ancestralidade e das narrativas que compõem o fazer artístico de palhaços e palhaças negras em todo o território nacional. Não. É isso mesmo. Entendi. Tá bom. Em discussão, não havendo mais quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 20 da pauta, projeto de lei número 6.397, 2025. Senhor presidente. Deputado Luiz Paulo. Eu fui ao Google. Ao Google. A palhaçaria é a arte e técnica milenar do palhaço, que utiliza o riso, o ridículo e a ingenuidade para subverter a lógica social e celebrar a humanidade.
Então, eu estava redondamente errado. Pode ser quadrado também, errado. Perfeitíssimo. Muito bem, Podemos deputado estar Luiz Paulo. também quadradamente errado. Claro, quando a gente erra, tem que dizer. É. Muito bem. Então, item 20, projeto de lei número 6.397-25, de autoria do deputado Vitor Júnior, que institui no âmbito do Estado do Rio de Janeiro a festa da rosca e do biscoito. Meu irmão, eu tenho que ir embora. Vocês que... Eu juro que eu tentei me segurar. Vocês querem me derrubar, não é possível. Poxa. Quem é o autor? Não. Só para eu saber. Vitor Júnior. Com quem? Vitor Júnior. Sozinho. Ah, Sozinho. eu pensei que tinha mais um aí, mas tudo bem. Sim. Ai, meu Deus. A festa da rosca e do biscoito, no distrito de Vila Nova, município de Campos dos Goitacazes, e da outras providências. Para aparecer, deputada Sara Pôncio. Pela juridicidade com emendas. Em discussão. Qual é a emenda? Você quer me derrubar, que não pode. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Ai, meu pai do céu. Item 21 da pauta é o projeto de lei número 6.631, de 2025, de autoria da deputada Verônica Lima, que denomina como estação Mata da Paciência a estação de trem Paciência, no bairro de Paciência, município do Rio de Janeiro. Para aparecer, deputada Sara. Pela juridicidade com emendas, concluindo por substitutivo. Em discussão, Vai discutir, senhor presidente. deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, eu comecei a andar de trem muito cedo na minha vida, porque fui trabalhar em Santa Cruz e morava no Engenho de Dentro. Isto era o ano de 1965. A estação de Paciência já chamava-se Paciência. Naquela época a gente até brincava, porque tinha o trem Macaquinho e o trem direto para Matadouro subindo, ficava parado em Paciência até o Macaquinho descer, porque só tinha uma linha. Por essa altura, passado décadas e décadas, alterar o nome da estação, não é que tem legalidade, mas pô, todo mundo conhece na Zona Oeste a estação de Paciência. Eu estou falando de mérito, senhor presidente, não estou falando de forma. É a mesma coisa, eu que fui criado no Engenho de Dentro, que gerou o nome Engenhão, Campo de Botafogo, eu vim aqui querer botar Estação da Serra do Engenho de Dentro, porque lá no Engenho de Dentro tem uma serra também, tão pelada quanto as outras serras, mas tem. Mas é questão de mérito. Mais alguém gostaria de discutir? Está coberto de razão e cabe, inclusive, uma discussão em plenário, uma sugestão, né, da deputada Verônica. Então, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Item 22 da pauta, sob relatoria do deputado Luiz Paulo. Projeto de lei número 5.888, de 25, de autoria da deputada Verônica Lima, que institui o Programa Estadual das Casas Ancestrais no Estado do Rio de Janeiro. Para aparecer, deputado Luiz Paulo. Constitucionalidade com emendas. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 23 da pauta, o projeto de lei número 4.245, de 24, de autoria da deputada Franciane Mota, que institui o Programa Estadual de Diagnóstico Precoce e Prevenção da Doença Renal Crônica em Bebês e Crianças e da outras providências. Para aparecer, deputado Luiz Paulo. Juridicidade com emendas. São 6 emendas. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Item 24 da pauta, sob relatoria do deputado Alexandre Knoploch, o projeto de lei número 6.329, de 2025,
de autoria do deputado Jorge Felipe Neto, que institui a Lei Charles Kirk, de liberdade de pensamento nas instituições e universidades públicas estaduais e da outras providências. Para parecer, deputado Alexandre Knoploch. Constitucionalidade com emenda. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 25, projeto de lei número 6.149 de 25, de autoria do deputado Valdeci da Saúde, que institui o Programa Estadual de Prevenção a Golpes e Crimes contra Turistas no Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Para parecer, deputado Alexandre Knoploch. Constitucionalidade com emenda, concluindo por substitutivo. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 26, projeto de lei número 5.519 de 25, de autoria do deputado Sérgio Fernandes, que altera o anexo da lei número 5.645, de 6 de janeiro de 2010, que consolida a legislação relativa às datas comemorativas no Estado do Rio de Janeiro, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia do Instrutor de Trânsito. Para parecer, deputado Alexandre Knoploch. Juridicidade com emendas. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 27, projeto de lei número 6.154 de 2025, de autoria do deputado Munir Neto, que dispõe sobre a obrigatoriedade da consulta e verificação do número e-mail, identificação internacional de equipamento móvel, de aparelhos celulares usados no ato da venda e a inclusão desta informação na nota fiscal. Para parecer, deputado Alexandre Knoploch. Constitucionalidade com emendas. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 28 da pauta, projeto de lei número 2.741 de 23, de autoria da deputada Índia Melau, que altera a lei número 6.878 de 2 de setembro de 2014, que torna obrigatória a reserva de 5% de mesas e cadeiras para idosos, pessoas com deficiência e mulheres gestantes nas praças de alimentação dos shopping centers e restaurantes no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Para parecer, deputado Alexandre Knoploch. Legalidade com emenda. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 29, projeto de lei número 4.258 de 24, de autoria da deputada Gisele Monteiro, que altera a lei número 7.035 de 7 de julho de 2015, para vedar. Acho que está errado aqui, deve ser vedar. Ou que veda, né? Para veda? Não deve ser vedar a concessão, mas vamos consultar para ver se não é um erro de digitação. Para vedar a concessão de incentivo a projetos culturais em que haja comprovada capacidade de atrair investimentos. Deixa eu ver se a gente já Aliás, alterou. a emenda inteirinha está incompreensível. Muito. Está no oitavo. A emenda tem que ser toda corrigida. É vedar. A emenda número 1, de quem que é a emenda? Na própria emenda já corrige, né? Altera a emenda que altera a emenda Senhor já presidente, melhorou. Diga, deputado. está muito confuso, eu quero vista. Tá bem. Vistas concedidas, deputado Luiz Paulo. Acho Concordo. justo. Acho muito justo também. Item 30 da pauta, a deputada Élica precisou sair, podemos seguir? E é o projeto de lei número 4.102, de 2024, de autoria do deputado Carlos Mink, que altera a lei estadual número 4.324, de 12 de maio de 2004, que estabelece diretrizes visando a garantia da saúde auditiva da população do Estado do Rio de Janeiro para prever a poluição sonora provocada por transportes aéreos tripulados feitos por aviões, helicópteros e demais aeronaves a motor, assim como transportes aéreos não tripulados realizados por drones, todos capazes de trazer impacto para a saúde auditiva e dar outras providências. O parecer da deputada Élica Takimoto é pela juridicidade. Em discussão. Senhor presidente, Deputado na discussão, Luiz Paulo. o deputado Carlos Mink não está aí. Eu estou pedindo vista, porque tem algumas questões que deviam poder ser corrigidas para evitar a inconstitucionalidade da matéria. No mérito, o projeto é muito bom,
e não deve ter o risco de inconstitucionalidade. Então, eu queria discutir na vista as emendas sugeridas com a assessoria do mesmo. Perfeito. Então, vistas concedidas ao deputado Luiz Paulo. Passando, então, nesse momento, a presidência, deputado Rodrigo Amorim. Estamos no item 31. Márcio. Fred. Bom dia a todos. Agradecer aos colegas, especialmente ao deputado Fred, por ter iniciado os trabalhos. Eu estava com o presidente, por isso a razão do meu atraso. Tá no 30, Fred? 31. Então, anuncio o item 31 da pauta. Trata-se do projeto de lei 4484 de 2018, de autoria da deputada Zeidan, que dispõe sobre a divulgação mensal de boletim estatístico dos registros realizados em casos de denúncia por violência sexual ocorridas em chamadas feitas por aplicativos de transporte de passageiros no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O parecer... Quem é o relator? Pode ler. O parecer da deputada Élica Takimoto, relatora da matéria, pela constitucionalidade com emendas em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovados 32 da pauta, projeto de lei 4422 de 2021, de autoria do deputado Anderson Moraes, que institui o Programa Estadual de Desenvolvimento da População Indígena, PEDEP, na forma que menciona. O parecer também da deputada Élica pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passo aos projetos de relatoria do deputado Marcelo Dino. Trata-se do 33 da pauta. Projeto de lei 1124 de 2023, de autoria do deputado Alan Lopes, que estabelece obrigatoriedade de procedimentos às concessionárias de serviço público na forma que menciona. O parecer, deputado Marcelo Dino. Constitucionalidade com emendas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. 34 da pauta, projeto de lei 1017 de 23, de autoria do deputado Márcio Canella, que altera a lei 8.989, de 27 de agosto de 2020, para dispor sobre as medidas de fiscalização e controle na legalidade de contratações emergenciais com dispensa de licitação em razão de situação de calamidade ou emergência, inclusive no enfrentamento a endemias, pandemias ou catástrofes naturais e outras causas que justifiquem a contratação emergencial na forma que menciona. O parecer, deputado Marcelo Dino. Legalidade com emendas. Com emendas ou com emenda? Com emenda. Com emendar. Emendar. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado 35 da pauta. Projeto de lei 2103 de 23, de autoria do deputado Guilherme Delaroli, que altera a lei 5.628, de 29 de dezembro de 2009, que institui o bilhete único nos serviços de transporte coletivo intermunicipal de passageiros na região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. Para parecer, deputado Marcelo Dino. Presidente, é pedido para retirada de pauta, por favor. Projeto retirado de pauta, pedido do relator. Passo ao 36 da pauta. Projeto de lei 2529 de 2023, de autoria do deputado Giovanni Ratinho e Guilherme Delaroli, que altera a lei 10.159 de 26 de outubro de 2023, que institui a vacinação décupla V10 obrigatória nos cães do território do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. Para parecer, deputado Marcelo Dino. Legalidade com emendas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado 37 da pauta, projeto de lei 1154 de 23, de autoria do deputado Márcio Canella, que dispõe sobre a obrigação dos prestadores de serviço em informar antecipadamente ao consumidor o fim dos prazos ou vigência dos descontos, promoções ou vantagens temporárias. Para parecer, deputado Marcelo Dino. Constitucionalidade com emenda. Em discussão. Presidente. Para discutir, deputado Luiz Paulo. Vou levantar a suspeição do deputado Marcelo Dino, porque ele está dando parecer motivado pelo voto que ele vai botar nas urnas para senador. Porque eu sou da bancada da bala. Eu não falei isso. Vossa Excelência, para mim, sempre Mas foi sou da bancada da bala. Para mim, eu sempre fui da bancada do amor.
Do amor, lógico. Depois eu vou Para quem quer amor, né? Depois eu vou confidenciar a Vossa Excelência como decano da casa, deputado Luiz Paulo. Uma visita que fizemos a um clube de tiro certa vez. E ele errou todos. Junto, o deputado que estava lá e foi testemunha. E aí eu vou confidenciar a Vossa Excelência depois em particular um certo desastre que ocorreu. Não sou um CAC. Protagonizado pelo deputado Marcelo Dino. Enfim. Depois eu vou revelar também a alcunha que ele tinha na Polícia Militar. Mas ele não foi o pior, não, porque pior que ele teve o Schmidt. Mas o Schmidt não é O problema é policial. comparar com o Schmidt, né, irmão? Estão te arrasando, hein? Vou fazer o quê, né? Só porque eu sou tricolor, mas tá tranquilo. Bem, em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, aproveito o ensejo para destacar aqui a presença da comissão da OAB, meus amigos, colegas advogados aí, e em especial agora nessa votação, doutor Alexandre de Meirelles, especialista nos memórias do Rio de Janeiro em Direito do Consumidor, a matéria que trata do consumidor, meu amigo, meu irmão Márcio Vieira, dos maiores eleitoralistas do Estado do Rio de Janeiro, uma honra. Dr. Carlos Guedes, presidente da Comissão dos Juizados Especiais Estaduais da OAB, vice-presidente da Comissão Nacional dos Juizados do Conselho Federal da OAB, e a doutora Júlia Calil e o Dr. Carlos André, que também são membros da comissão, mais a Comissão de Assuntos Legislativos, a doutora Flávia, que também está aqui, sempre uma honra, querida Flavinha, que a OAB esteja presente. Falo com muito orgulho, porque já presidi 3 comissões na OAB e sei da importância institucional e histórica da nossa entidade de classe. Então, com muito orgulho, receber a OAB aqui. E através dos senhores e das senhoras, eu transmito aqui o meu cumprimento carinhoso, afetivo, afetuoso à nossa presidente. Então, muito obrigado pela presença. A gente vai falar em breve agora do projeto em referência. Passo, então, proclamo o resultado. Aprovado. Passo ao 38 da pauta, projeto de lei 2211 de 23, de autoria do deputado Thiago Rangel, que dispõe sobre a obrigatoriedade de clínicas públicas e privadas no oferecimento de exames de imagem para pessoas com obesidade mórbida. O autor é quem? O Thiago Rangel. Para aparecer, Causa deputado própria. Marcelo Dino. O que foi, deputado Cloploc? Causa própria. Pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Em discussão. Senhor presidente, Deputado Luiz Paulo. agora, seriamente, estaria prejudicado pela Lei 5.038 de 2007. Diz o seguinte: obriga hospitais, unidades médicas de atendimento emergencial e laboratórios privados no Estado do Rio de Janeiro a disponibilizar equipamentos adaptados ao atendimento de obesos mórbidos / graves. Eu entendo, está prejudicado, mas se o senhor quiser tirar de pauta para examinar a prejudicabilidade... Então, eu retiro de pauta, então, presidente. Projeto retirado de pauta a pedido do relator da matéria. Passo, então. Agora teremos os blocos. Eu vou chamar os trabalhos à ordem para devolver aqui e agradecer mais uma vez ao deputado Fred Pacheco. Em primeiro lugar, para discutir o item 1 da pauta. Anuncio, item 1 da pauta, trata-se as emendas de plenário ao projeto de resolução número 2317 de 2026, de autoria da mesa diretora, que modifica a resolução número 810 de 1997, que dispõe sobre o regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a fim de dar celeridade e uniformizar os prazos regimentais. O parecer é de minha autoria e eu passo a fazer a leitura. O parecer é favorável com subemendas modificativas às emendas de números 73 e 104, prejudicadas as emendas números 23, 39, 40, 41, 51, 82, 94, 95 e 96, retiradas as emendas de números 52 a 58 e 70 e contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo em discussão. Discutir, senhor presidente. Para discutir, deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência, Logo em seguida, eu não tinha chegado, quando o deputado Márcio Pacheco trouxe essa matéria e retirou. Desculpe. Não foi agora, foi ato falho mesmo. É ato falho que a gente gosta mais do outro irmão, de fato. Eu também cometo esse ato falho sempre. Ele fala isso. Quando ele está com o Márcio, ele fala o contrário. Você não se decide mesmo, né? Eu estou acostumado a sempre, no diálogo comigo, dizer que preferem o meu irmão. Então.
Até minha mãe falava isso. Então, eu nunca escutei ninguém falando que me preferia. Então, eu sempre me vingo com o teu irmão, entendeu? Bom, mas, de qualquer jeito, senhor presidente, O deputado Luiz Paulo também gosta mais do meu irmão do que de mim. não é verdade. A minha relação com o seu irmão é muito superficial, que ele é vereador, o senhor é deputado Tá certo. há 2 mandatos. Tá certo. E seu amigo? Bom, mas eu, mesmo sendo seu amigo, eu estou pedindo vista, senhor presidente, porque o seu parecer saiu hoje. O projeto recebeu mais de 100 emendas. 1/4 dessas emendas foi de minha autoria. Então, estou pedindo vista por uma sessão para examinar detalhadamente o seu parecer. Deputado Luiz Paulo, ontem eu fiz até um comentário. Eu teci algumas críticas aqui, considero que até duras, e fui buscar o presidente, conversei com o presidente, pedi desculpas, inclusive, da forma dura que fiz as críticas na semana passada. Não obstante a esse fato que já está absolutamente superado, o presidente é meu amigo pessoal, meu irmão, meu companheiro de partido, de bancada, meu aliado. E, independente disso, não estou fazendo menção aqui ao caso da semana passada, mas Vossa Excelência tem sido testemunha que eu tenho sido legalista e zelado pela aplicação do nosso regimento. E o faço em defesa dos mandatos parlamentares, da atuação e da atividade parlamentar. Costumo dizer que posso ter, e tenho com orgulho, uma atuação muito forte em plenário, sob o ponto de vista de defesa das bandeiras que me trouxeram até aqui, às quais eu acredito. No entanto, como presidente da CCJ, eu tenho me obrigado, ao longo desses quase 4 anos, a ser, em primeiro lugar, imparcial, técnico, e o sou, e zelando sempre pelas prerrogativas parlamentares e pela aplicação do regimento. De fato, sou obrigado a dar razão a Vossa Excelência, e todos aqui são testemunhas que muitas vezes eu tenho trabalhado para evitar as vistas que podem postergar a discussão da matéria, e também o faço quando algum deputado pede baixa em diligência, que, na minha visão, enfraquece a nossa atividade, porque delegamos ali para outro órgão, para, às vezes, para o Poder Executivo, algo que pode ser resolvido aqui e tem que ser resolvido na casa. Mas sou obrigado a concordar com Vossa Excelência que, de fato, é uma matéria que já levou polêmica ao plenário, é uma polêmica que me envolveu, uma acusação leviana de que eu teria interesse direto, porque estaria pleiteando disputar o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas, mas é uma matéria que, tal qual foi discutida no Supremo Tribunal Federal, Vossa Excelência saiu na vanguarda, e é claro a necessidade da gente modernizar a legislação e equalizar normas, tempo e tudo mais. É um processo complexo, mais de 100 emendas, como Vossa Excelência disse, e as emendas foram, de fato, publicadas agora, recentemente. E a gente, através da equipe aqui do meu gabinete da CCJ, a gente se esmerou em buscar as emendas individualmente, de modo a fazer o parecer em tempo. Mas, como tenho dito também, a CCJ, a justiça seja feita, nenhum deputado dessa comissão tem utilizado da prerrogativa de pedir vistas para procrastinar o feito de qualquer processo. E a gente tem devolvido, às vezes, com uma semana, a semana seguinte já é devolvida a pauta. Eu vou devolver em uma semana. Pois é, mas não há, de novo, reiterados pedidos de vista. Mas, como legalista, eu tenho que respeitar não só o motivo que Vossa Excelência, porque me coaduno e me filio a ele, mas respeitar o regimento. Então, anuncio que está deferida a vista do item número 1 ao gabinete do deputado Luiz Paulo. O senhor me dá uma parte? Lógico, a parte é o deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, eu tento, pelo menos tento, ser sempre justo. Vossa Excelência tenta conduzir a CCJ como magistrado. Por diversas vezes eu já disse a Vossa Excelência que aqui o senhor trabalha com o seu CPF e no plenário com o seu CNPJ. Eu concordo aqui no CPF e discordo no CNPJ. E Vossa Excelência tem todo o direito de ser candidato que o senhor quiser
a vaga do Tribunal de Contas, a presidência da Casa, a eleição direta, a eleição indireta, qualquer coisa. O senhor é deputado eleito, né? Então, a mim, essa crítica, evidentemente, não tem fundamento. Ao contrário, Vossa Excelência, se me permite uma parte do à parte, eu agradeci na última sessão. Vossa Excelência foi muito feliz no comentário que fez durante a sessão plenária, ao qual foram proferidas essas críticas, e agradeço aqui publicamente, não só os seus gestos repetidos de carinho comigo, de respeito, muito embora pensemos diferente em muitas oportunidades, mas sempre com muito embasamento, com muito respeito, muito carinho. Então, eu quero aqui, mais uma vez, publicamente agradecer o carinho que o senhor teve comigo, que Vossa Excelência sempre tem, que a sua equipe sempre tem, falo em nome da Gabriela, com a discussão sempre muito profícua de tudo que a gente vem discutindo e o carinho que o seu gabinete me recebe, me trata e saiba que é recíproco. Aliás, uma vitória nossa, que foi essa publicação do TAC, e faço outra confissão aqui. Vossa Excelência tem se dedicado, inclusive mais do que eu, a diligências pessoais junto ao Tribunal de Justiça. Então, se a gente teve essa publicação do TAC, que foi firmado lá atrás, eu reconheço que foi um esforço de todos nós, não só nosso, de vários deputados. O deputado Marcelo Dino também se dedicou muito a essa pauta. Inclusive o ex-presidente da Casa. O deputado Rodrigo Bacelar marcou uma reunião com o MP, com o procurador da Casa, Dr. Robson. Foi um esforço de vários deputados, mas Vossa Excelência tem efetivamente se dedicado diuturnamente para que esse acordo fosse publicado. Então fica aqui o reconhecimento e o agradecimento. Obrigado, presidente. Vamos em frente. Pode deixar que quarta-feira o senhor pode trazer a pauta. Muito obrigado, deputado Luiz Paulo. Deputado Quilopó, quer falar ainda da matéria? Está retirado. Não, já foi concedido o pedido de vista, eu Quer discuto falar, na volta. próxima. Quer falar, deputado Dino? Não, só queria trazer os trabalhos à ordem aqui com relação ao projeto de lei 2103. Qual é o da pauta? O É o 35. Então, vou chamar os trabalhos à ordem para botar em discussão aqui o que foi requerido pelo deputado Marcelo Dino. Já foi... Eu pedi para retirar de pauta, Vossa mas Excelência pediu para retirar. vou dar o parecer aqui pela legalidade com emenda. Então havia o pedido deferido de retirada de pauta, eu vou chamar novamente os trabalhos à ordem para anunciar o item 35 da pauta, projeto de lei 2103 de 23, de autoria do deputado Guilherme Delaroli, que altera a lei 5.628 de 29 de dezembro de 2009, que institui o bilhete único nos serviços de transporte coletivo intermunicipal de passageiros na região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. Para aparecer, deputado Marcelo Dino. Pela legalidade com emenda. Em discussão. Pode discutir. Para discutir, deputado Luiz Paulo. O parecer aqui está com legalidade com emenda, mas não consta a emenda. E o projeto, no seu artigo 1º, traz uma tarifa de R$ 4,40. O projeto não pode estipular tarifa, porque a tarifa vai mudando ano a ano, né? Não só função do IPCA, mas muitas vezes do contrato de concessão. Então, eu não sei se ele tirou esses R$ 4,40. Se não tirou, eu queria fazer uma subemenda para tirar isso. E olha só, o bilhete único intermunicipal a ser implantado a partir do dia 1º de fevereiro de 2010, inclusive com valor único de R$ 4,40, aplicado aos serviços de transporte coletivo de passageiros convencionais. Ele está remontando a 1º de fevereiro de 10. Eu não sei se estava 4,40 lá em 2010 ou não, mas eu acho que é dispensável. Pode ser assim, fica instituído na região o bilhete único municipal com valor a ser aplicado. Então, pega esse 4,40, traz para o FII, porque senão como é que a gente pega de 2010 e traz para os tempos atuais? Não, Vossa Excelência está com razão. Porque não, mas nem isso dá para ser valor em UFIR. Por quê? Muitas vezes o reajuste é pela variação do IPCA. Perfeito. Mas no transporte, muitas vezes, tem fatos supervenientes. Agora mesmo a gente viu a Light, o IPCA é mais ou menos 4, aumentou a tarifa em quase 18. Né? Então, eu acho um risco ter qualquer valor em um projeto de lei. Vamos tirar, então, a flutuante, é só isso.
Acato a sugestão de Vossa Excelência sob emenda. Vossa Excelência tem juízo, né? Com certeza. Então, vou colocar em discussão o novo parecer retificado pelo relator, atendendo a sugestão do deputado Luiz Paulo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vou chamar os trabalhos à ordem para cantar o último projeto da pauta, antes de adentrarmos aos blocos. São projetos de relatoria do deputado Fred Pacheco. Um projeto de minha autoria, trata-se do 15 da pauta. Anuncio o projeto de lei 5773 de 25, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que dispõe sobre a gratuidade de custas, taxas e despesas processuais nas ações de competência dos juizados especiais estaduais cíveis e criminais no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, que tramitarem perante o juízo de primeiro grau. Para parecer, deputado, advogado Fred Pacheco. Parecer pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Para discutir e apresentar a voto divergente, senhor presidente. Em discussão, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, de muito que a Comissão de Constituição e Justiça já discutiu esse tema. Esse tema diz respeito à organização do judiciário. Se diz respeito à organização do judiciário, a iniciativa tem que ser do Poder Judiciário. E quando, como trata-se de gratuidade, é necessário que tenha, além da assinatura do chefe do Judiciário, a assinatura do governador do Estado e ou do presidente da Casa para cortar o vice-iniciativa. Porque nós podemos, deputado Amorim, legislar sobre tributos, mas não podemos legislar sobre a organização do judiciário. Então, essa foi a forma encontrada pela Casa, de contornar esse problema. Então, eu estou votando pela inconstitucionalidade da matéria, transformando em indicação legislativa ao Poder Judiciário. Deputado Luiz Paulo, antes de passar a palavra ao deputado Fred, eu vou fazer uma defesa aqui da matéria, que é a seguinte: eu concordo com Vossa Excelência, por óbvio a gente tem que respeitar as atribuições originárias de cada poder. Tudo que se trata de organização é competência do chefe daquele poder específico. No caso, a gente discute aqui inúmeras matérias que criam determinados órgãos ou instâncias no âmbito da administração pública estadual, mas mais precisamente do Poder Executivo. E, por óbvio, a gente já consagrou que a competência originária é, obviamente, do chefe do Poder Executivo, assim como no Poder Judiciário também, tudo que se trata de organização tem que ser uma matéria de competência originária do Poder Executivo, do Poder Legislativo. Essa aplicação também nós já enfrentamos aqui quando se tratou de organização interna do Tribunal de Contas, e eu fui voto vencido, porque sustento que o Tribunal de Contas é órgão do Poder Legislativo. Por consequência, nós teríamos a competência de legislarmos sobre qualquer matéria, inclusive no que tange a organização interna. Mas existe, obviamente, uma independência, e a gente respeita, e fui voto vencido na ocasião. Mas, nesse caso, deputado Luiz Paulo, a minha defesa da matéria é que não se trata de organização, mas tão somente uma questão de tributo. Deixa eu lhe dar uma sugestão, senhor. Lógico. Para querer minorar a contradição. Veja só, existe a Lei Federal 9.099, de 26 de setembro de 95, uma lei bastante antiga, que dispõe sobre juizados especiais cíveis e criminais. E, em seu artigo 54, ele estabelece a regra de gratuidade no primeiro grau de jurisdição, bem como disciplina as hipóteses excepcionais de cobrança de custas, inclusive em sede recursal. O artigo 54 diz o seguinte: o acesso ao juizado especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custos, taxas e despesas.
Então, se Vossa Excelência quer, de fato, continuar nesse assunto, eu sugeriria que o senhor estivesse fazendo a regulamentação da Lei Federal 9.099 naquilo que tiver a acrescentar a ela, do que simplesmente estar criando um dispositivo que já existe em lei federal desde 1995. O que Vossa Excelência, deputado Luiz Paulo, mais uma vez tem absoluta pertinência, e aí faço aqui somente uma leitura muito breve do caput, e em especial, além do caput, o inciso 1º do artigo 24 da Constituição Federal, que fala que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre vários temas, dentre eles a questão relacionada a direito tributário, financeiro, econômico, que dá embasamento para que a gente possa legislar. E sei que Vossa Excelência também compartilha dessa mesma opinião, que a gente tem autoridade para legislar sobre qualquer questão tributária. O fato é que assiste razão a Vossa Excelência, mas o contexto é que há uma discussão ocorrendo nesse momento no Congresso Nacional Brasileiro e que pode ceifar, impedir algo que a gente tem zelado muito nessa casa, que é o acesso ao judiciário. E faço isso como advogado, militante que sou, como disse, presidente por 3 oportunidades de comissões da Ordem dos Advogados do Brasil, e um dos mais, em que pese momentos difíceis que estejamos vivendo no Brasil, no que diz respeito à harmonia, independência e à atuação do judiciário, nós sabemos, por óbvio, que o balizador da democracia é a justiça. A OAB tem um slogan tradicional que sem advogado não há justiça, sem justiça não há democracia. O acesso ao judiciário tem sido, inclusive no mandato de Vossa Excelência, um zelo permanente dessa casa. O juizado especial, criado, como dito por Vossa Excelência na Lei 9.099, consagrada Lei dos Juizados Especiais, que veio em decorrência daquela velha lógica de juizados de pequenas causas, consagrou os juizados especiais, que, sem dúvida nenhuma, é a maior porta de entrada do pobre, maior porta de entrada das pessoas que têm os seus direitos aviltados em algum momento, ofendidos em algum momento, e é um grande campo de trabalho para os advogados, para praticarem a sua atividade. Ou seja, ficaria aqui por horas fazendo a defesa do juizado especial como uma fonte de acesso ao poder judiciário. Em meio a essa discussão, e Vossa Excelência também foi muito feliz quando antecipou aqui as discussões nessa casa, tudo que diz respeito à reforma tributária que se avizinha, Vossa Excelência foi o precursor aqui de todas as discussões que envolveram a reforma tributária, saindo na frente e cumprindo o papel do Legislativo Estadual em antecipar discussões que ocorriam em âmbito federal. O intuito, e obviamente que não partiu de mim, partiu de um diálogo permanente com a OAB e, sobretudo, desses advogados heróis que estão aqui hoje, no sentido de a gente antecipar no Estado do Rio de Janeiro um problema que poderia ocorrer vindo de uma eventual reforma em Brasília e consagrar na legislação estadual justamente esse respeito à possibilidade de continuarmos tendo juizado especial gratuito, não oneroso, e que a gente possa continuar tendo como porta de entrada ao judiciário, de acesso ao judiciário, o juizado especial. Mas concordo com Vossa Excelência e me comprometo a sentar com os advogados que aqui estão e sentar com o seu gabinete para que a gente possa fazer também uma lei complementar em paralelo a essa discussão, complementando o dispositivo que Vossa Excelência mencionou, porque se torna mais um instrumento de defesa da consagração da gratuidade do acesso aos juizados especiais. E aí mantenho e peço, já antecipando o meu voto, mas faço um apelo também ao relator, deputado Fred Pacheco, que a gente, em que pese a discussão, que como sempre tem muito embasamento técnico do deputado Luiz Paulo, mas que a gente continue a tramitação desse projeto de lei, no sentido de dar o parecer efetivamente pela constitucionalidade, consubstanciando todo o entendimento de que a gente está legislando sobre matéria exclusivamente tributária e não matéria atinente à organização judiciária, e fazendo um compromisso com o deputado Luiz Paulo, que quero ser autor com Vossa Excelência, com o deputado Fred e outros colegas, de uma lei complementar que consagre a regulamentação desse dispositivo da 9.099 da legislação federal e que a gente possa colocar de forma clara, eventualmente até pensar numa PEC para consagrar na Constituição do Estado o acesso garantido e gratuito aos juizados especiais, que faz tanta justiça nesse país. Então, fica aqui o meu apelo e já a antecipação do voto. Deputado Fred, deputado Luiz Paulo e, na sequência, deputado Fred, relator da matéria. Queria que a sua assessoria também anotasse a Lei 2556, Lei Estadual, de 21 de maio de 96, que é de autoria do Poder Judiciário, que exatamente estrutura todos os juizados especiais, criminais, etc. E lá no artigo 5º,
ele também se reporta a 9.099 de 95. Eu acho que essas duas legislações podem ser básicas para fazer a regulamentação dessa questão. E aí me veio uma outra alternativa desproposital, mas podia ser um desafio. O senhor pedir pauta em regime de urgência, aprovar no plenário, aproveitar que nós temos um governador que é presidente TJ, que ficará no cargo até 30 dias. Se ele sancionar, acabou o litígio. É inusitado. Gostei, exatamente, é um especialista no assunto. O doutor Ricardo Couto é conhecido por ser um especialista em finanças, em orçamento. Deputado, o governador, desembargador, presidente Ricardo Couto é o Luiz Paulo do Judiciário. E ele tem até 30 dias, não sei quantos dias vai ficar, mas até 30. O presidente Ricardo Couto, o governador, é o Luiz Paulo do Poder Judiciário. Então, está aceita a proposta. Vou pedir ao presidente da Larori que faça a pauta. Mas fica também aqui a sugestão de Vossa Excelência para que a gente possa trabalhar junto, de fazer essa lei complementar também, para ter uma consagração dupla do direito à gratuidade. Passo a palavra ao relator, deputado Fred Pacheco. Muito rapidamente, porque o deputado Amorim já fez a defesa e eu ratifico a defesa feita pelo deputado Rodrigo Amorim, entendendo também que a relatoria ela se ateve a cuidar da legislação sobre tributo e não necessariamente sobre a organização física ou organização do órgão do Poder Judiciário, porque isso, de fato, é de iniciativa deste poder. Então, mas eu gostaria apenas de ressaltar que algumas questões a gente observou, que é a Constituição Federal, levantada pelo deputado Rodrigo Amorim, que fala no seu artigo 24, não vou repetir, né, que compete à União, e aí o item, ao inciso 4, legislar sobre custas do serviço forense, e na Constituição do Estado do Rio de Janeiro, no artigo 98, cabe à Assembleia Legislativa, com a sanção do governador do Estado, não exigida esta para o especificado nos artigos 99 e 100, legislar sobre todas as matérias de competência do Estado, entre as quais, artigo 9º, organização administrativa, judiciária, do Ministério Público, da Procuradoria-Geral do Estado, da Defensoria Pública e do Tribunal de Contas do Estado. Então, neste sentido, entendemos que o que a gente está falando aqui é sobre gratuidade. Então, isso é competência, sim, do Poder Legislativo. Portanto, o meu voto é pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Meu parecer. Ok. Deputado Luiz Paulo, Vossa Excelência vai manter o voto? Não, senhor presidente, eu retirei, eu tenho convicção do meu voto, mas vamos testar o presidente do TJ hoje para o governador do Estado. Vossa Excelência, que já é querido por tantas categorias, tantas carreiras, também vai ser o queridinho da OAB agora, e a OAB vai fazer a referência a Vossa Excelência pelo gesto de nobreza que Vossa Excelência teve. A OAB me olha de cara feia. Não olha não, não olha não. Sabe por quê? Eu não sou advogado, eu tenho CREA, eu sou engenheiro. Vossa Excelência é um rábula. Vossa Excelência é um rábula. Como engenheiro, eu posso ter um olhar diferenciado ao direito, porque eu tenho direito de errar. Sou engenheiro. Vossa Excelência é um rábula e a comissão vai providenciar uma inscrição honoris causa para Vossa Excelência poder, encerrada, Vossa Excelência aposentado do Legislativo, Vossa Excelência vai advogar pelos tribunais aí, arguindo muitas inconstitucionalidades do que a Casa produzir. Vossa Excelência é um especialista nisso também. Aliás, eu queria aproveitar, Gostou, né? se o senhor me deixar, antes de acabar, dizer o que eu concluí do julgamento sob o ponto de vista jurídico. Lógico. Que eu tenho ouvido aqui tanta coisa díspare. Será uma honra. Então, agradeço ao deputado Fred pelo brilhantismo no parecer. E, encerrada a discussão em votação, os senhores que aprovam o parecer pela constitucionalidade permaneçam como estão. Aprovado. Agradeço ao deputado Luiz Paulo pelo carinho, pelo zelo com os advogados do Estado do Rio de Janeiro e com o povo que efetivamente utiliza dos serviços do Juizado Especial, a maior porta de entrada do Judiciário no Brasil. Obrigado e, mais uma vez, muito obrigado ao OAB pela presença. Meus amigos queridos, sejam sempre muito bem-vindos. Um abraço à nossa presidente Ana Basílio. Fiquem com Deus. Bem, passo ao bloco, os senhores que aprovam
A votação em bloco permanece como estão. Aprovada a votação em bloco. Passo ao bloco dos projetos de inconstitucionalidade, que vai do item 39 ao item 45 da pauta. Em discussão. O 44 está retirado. Portanto, os blocos se referem ao 39 ao 45, com exceção do bloco 44. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação os pareceres, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Passo ao bloco de prejudicabilidade, que vai do 49 ao 56. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, 50 e 56? Então, vou fazer a retificação. O bloco de prejudicabilidade vai apenas do 49 ao 55, excluído, portanto, o 56, que está retirado de pauta. Encerrada a discussão, em votação, os projetos itens 49 a 55. Senhores que aprovam os pareceres, permaneçam como estão, aprovado. E a indicação legislativa, que é a indicação legislativa número 57 da pauta. Senhores que aprovam, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação a indicação legislativa. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovada a indicação legislativa. Passar a palavra para o expediente final da CCJ, deputado Luiz Paulo. Está cheio aqui de perguntas, de repórter, etc. E no expediente final... Saudar o nosso deputado Volney Rocha, que está aqui presente conosco. E no expediente final... No expediente inicial, vou esclarecer meu ponto de vista. Eu assisti todo o julgamento no dia de ontem, com um resultado de 5-2. Não vou fazer nenhuma análise de mérito, mas sim do que foi concluído. Foi concluído pela suspensão dos mandatos com anulação dos votos, por via de consequência, está aplicada a regra dos 8 anos de inelegibilidade. E como foi anulado esses votos, no meu entendimento, nós teremos eleições diretas. Aquelas polêmicas todas vão continuar lá no Supremo, da lei da eleição indireta. Agora, para vigorar a não possibilidade mais de eleição do ex-governador, há que se aguardar o TSE publicar o acórdão, né? Porque sem acórdão não fica claro o que está dito. Bom, e por último, o mesmo diz respeito ao deputado Bacelar. Os votos foram anulados, ele perde o mandato e tem que fazer uma recontagem dos votos. Quem faz a recontagem dos votos, evidentemente, é o TRE, para chamar um novo parlamentar. E aí, duas hipóteses. Ou se aguarda o acórdão para contar as 5 sessões legislativas, para ter eleição para a presidência da Casa, ou a Casa recebe uma comunicação do Tribunal Superior Eleitoral ou do Tribunal Regional Eleitoral, que vai funcionar como um acórdão fosse. Eu só queria dar esse ponto de vista, porque eu já vi aí, todo mundo falando, alguns falando que tem eleição indireta, um monte de variações. É essa a minha interpretação de tudo que eu ouvi, o que está, inclusive, a eleição direta, fundamentado no artigo 224 do Código Eleitoral, nos seus parágrafos 3º e 4º. Vossa Excelência está desconsiderando a renúncia do governador do Estado. Não é que eu estou desconsiderando. Tanto é que ele não perdeu o mandato, porque o mandato foi renunciado. Perfeito. Mas como anulou o voto lá atrás, né, o que diz lá o parágrafo 4º? Anulado parcialmente os votos, totalmente, nesse caso foi totalmente, aí, se for 6 meses antes do término do mandato, a eleição é indireta. Qualquer outro caso é direta. Nós estamos a 6 meses do mandato? Não. Nós estamos no mês de março.
Então, essa foi a minha interpretação de um engenheiro que gosta do tema. Eu, deputado Luiz Paulo, eu soube agora, quando estava a Presidente. caminho daqui no prédio, vou passar a palavra para o deputado Knoploch, mas eu confesso que, como advogado, considerei a proclamação final da presidente do Tribunal Superior Eleitoral um tanto quanto confusa. Muito. E aí ela faz menção sobre eleição direta, depois ela fala indireta. Não, E aí- não fala direto nem direto. Ela Não, fala teve um momento que ela falou eleições direta. majoritárias. Não. No final ela No fala final eleição direta. ela falou o tempo inteiro majoritárias, mas no final, em 2 oportunidades, ela falou indireta, depois direta. Depois, me parece que um ministro, não me recordo exatamente qual, Tentou interpretar. Antônio Carlos. o ministro Antônio Carlos fez uma questão de ordem, questionando justamente sobre a aplicabilidade imediata. E ela fala, não, mas houve renúncia. E aí não leva em consideração que um dos réus não renunciou. Ou seja, criou uma conturbação de fato no meio... E empurrou para os embargos. Empurrou para os embargos. Na verdade, empurrou para a redação do Sim, mas acordo e para a decisão dos embargos. Sim, eu estou só interpretando Tá exatamente. certo, porque não você ficou está claro, certo. pô. Mas o que eu digo que na verdadeira acepção da palavra o embargo de declaração é justamente para superar uma obscuridade, uma incongruência, uma contradição no voto, no acórdão ou na sentença. E, obviamente, será objeto, sim, de um embargo que será um embargo muito debatido. O fato é que eu soube agora, e não li, e não ouvi o inteiro teor, mas me parece, a notícia que está rolando, é que durante a sessão nesta manhã, De manhã. ela foi indagada na presidência dos trabalhos Pelo e ministro fez um Cássio esclarecimento. Foi indagada pelo ministro Cássio e fez um esclarecimento do que, mesmo não estando pautado, do que havia sido decidido anteriormente. E, por óbvio, me parece que isso vai gerar consequências. Segundo as informações, que determinou a aplicabilidade imediata do feito. Aí também tem que saber quando será lavrado efetivamente o acordo. Perda do mandato do Na deputado minha Bacelar. cabeça está uma instabilidade muito grande de Mas esclareceu sobre aplicabilização. direto e indireto? Mas não esclareceu sobre direto e indireto, só sobre a aplicabilidade imediata da decisão. Enfim, aguardar as cenas do próximo capítulo do deputado Alexandre Knoploch. Que, na verdade, só tem aplicabilidade no caso do Bacelar. O deputado Alexandre Knoploch organizou ontem, ao longo da noite, um fórum de debate e foi ligando para um, para outro, botou uma multidão de gente falando ao mesmo tempo, vários advogados. E todo mundo chegou à conclusão que ninguém sabe tem. nada. Só perdeu o nosso tempo, mais de 2 horas de discussão. Mas, presidente, mas assim, eu tive o entendimento. A primeira dúvida foi a questão realmente do deputado Rodrigo Bacelar. E agora a ministra Carmen Lúcia esclareceu a perda de mandato imediato. E, por óbvio, a casa vai ter que se debruçar numa nova eleição, que, por consequência, substitui aquele eleito, o presidente Ricardo Couto. Tô indo aí. E a eleição direta realmente Passar o trabalho para o deputado não Fred fazer o ficou, encerramento não e ficou agradecer a todos. muito esclarecido. É basicamente isso, presidente. Pode encerrar. Algum deputado quer fazer uso da palavra? Agradeço a presença de todos, a todos que nos acompanham, a todas as assessorias e, mais uma vez, a minha alegria de presidir a CCJ e o trabalho de todas as assessorias brilhantes, todos os deputados, da qualidade do nosso trabalho e da produtividade. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, todos convocados para a próxima sessão na quarta-feira que vem.